Estamos de volta com as nossas aulas de previdenciário e agora o seu conteúdo programático ele pede para você começar a conhecer sobre os regimes de previdência e principalmente aquele que a gente vai estudar com maior detalhe, o regime geral de previdência social. Mas antes, você precisa saber onde ele está inserido. E é isso que a gente vai estar estudando neste bloco. Look here. Olha aqui comigo. O que a gente vai ver agora a respeito dos regimes de previdência e como que acontece o financiamento de cada um desses regimes de previdência, a característica de cada um deles, tudo isso você vai precisar saber para conseguir responder as questões da sua prova, certo? Então vamos lá, pensa comigo. Regimes de previdência. No Brasil, nós temos os regimes de previdência públicos ou básicos, que são quem? O regime geral de previdência social, que é aquele que a gente mais conhece, que é o que todo mundo está mais familiarizado, do INSS para todo e qualquer trabalhador que exerce atividade remunerada. Então, todo seletista, todo autônomo, empresário, avulso, todo mundo que exerce atividade remunerada, atividade privada remunerada, vai estar aqui, ó, junto ao INSS, vinculado ao regime geral de previdência social. Ele é um dos nossos planos públicos, dos nossos planos básicos. Tem outro, prof? Tem. Também como regime público, como regime básico, tem o que a gente vai aprender e chamar de RPPS, regime próprio de previdência social. E eu já vou deixando você familiarizado. A gente vai entrar e falar sobre cada um deles, mas você já pode ficar familiarizado ao saber que esses regimes próprios, eles são voltados para quem? Para nós. Eu e você, servidores efetivos, que a gente também fala que são trabalhadores excluídos do regime geral de previdência social. Por quê? Porque a gente também tem um regime básico, um regime público específico para esta coletividade, servidores efetivos. Ei! Tá lembrado que a Previdência Social, ela veio para fazer frente aos riscos e contingências? É o Estado, o poder público, a administração preocupado em não deixar o trabalhador sem alguma remuneração, sem algum amparo, quando ele não puder trabalhar e oferir renda? Isso. Mas o Estado, ele só intervém até aí, porque é uma preocupação. Agora, pensa comigo. Já que é um regime público, é um regime básico, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um teto. As contribuições, elas vão ser em cima de um teto. Os benefícios, quando eles saírem, eles vão até certo valor. Então, eu sou seletista, eu posso receber 15 mil. E é um regime público básico, que é ali, ó, o suficiente para garantir tua subsistência, caso você não consiga mais trabalhar. Então, não vai ser em relação aos teus 15 mil. A gente cumpriu um teto. Por quê? É uma previdência pública básica, ela é do governo. Tá bom, prof. Mas e se eu quiser, então, complementar? E se eu quiser contribuir de alguma forma? Pô, eu tô acostumado com 15 mil. Quer dizer que quando eu me aposentar é só 6 e acabou? Eu não consigo, de nenhuma outra forma, garantir esse restante? Te acalma. Por quê? Nós temos os regimes de previdência que são o quê? São os regimes de previdência privados. Os regimes de previdência privados, eles são justamente esses regimes complementares. Pronto. Então, agora sim, além do regime público, que eu estou obrigado a me vincular, que eu estou obrigada a contribuir, eu posso, se eu quiser, olha as palavrinhas, então é facultativo, é voluntário, eu posso, se eu quiser, com a diferença da minha renda, investir aqui, ó, começar a contribuir aqui, ó,
para os regimes privados, para os regimes complementares, que eles vão justamente, a palavrinha, complementar aquela diferença de renda que eu tenho. Então, aqui, lembra disso. Prof está passeando porque a prof está atrás de pincel. Prof faz bagunça e depois tem que reunir tudinho. Ei, se aqui a gente trabalha com teto, aqui eu venho e complemento esta minha necessidade. Os regimes de previdência privados e complementares, eles podem ser de entidades fechadas. Isso aqui é para a gente ir organizando o esqueleto do que a gente vai aprender. A gente vai ver tudo isso bem direitinho. Ei, pode ser de entidades fechadas, pode ser de entidades abertas. Uau, prof! Uau! Então, tudo isso são os tipos de regime de previdência que eu tenho no Brasil? Exatamente isso. E regime, vários regimes. O que é isso? São vários tipos, são várias regras. A gente não tem o regime dos trabalhadores? Você aprende assim, o regime estatutário. É o que vai dizer ali sobre remuneração, benefícios, direitos e vantagens dos tipos de trabalhadores, quem? Servidores públicos. A gente tem regime seletista. Ele vai dizer ali remunerações, direitos, vantagens dos trabalhadores que sejam seletista. Então, quando eu falo regime, são os tipos de regra para determinado público. Te citei os regimes de trabalho, né? Estatutário e seletista. Ei, mas eu tenho também diferentes previdências. Então, se eu falo regimes de previdência, são diferentes regras de previdência a depender do meu grupo. Regime geral de previdência social, os trabalhadores, privados, seletistas, autônomos, empresários. Ei, regime próprio já é o conjunto de regras para um outro público. Que público? Servidores efetivos. Prof, agora eu estou entendendo. Então, o objeto do nosso estudo neste momento é entender melhor o regime geral de previdência social, entender melhor o regime próprio de previdência social e entender melhor o regime complementar de previdência. Já pode dizer na sua prova que tipos de questões? RGPS e RPPS são regimes básicos, são regimes públicos. Regime complementar é privado, é facultativo, vou me vincular se eu quiser. Já pode falar na sua prova que RGPS, ele é uma espécie dos regimes públicos. A CESP, ela gosta de falar, regime geral de previdência social é o gênero que vai ter as espécies para os trabalhadores privados e servidores efetivos. Sua banca ama falar isso. E só dessa estruturinha aqui, você já consegue dizer que este tipo de questão já está errado. Chupa CESP. Vamos lá? Entender então melhor o que trata e as características do regime geral de previdência social. E você vai identificar nas suas provas, nas suas questões, não estranhe, RGPS. A gente, nas nossas aulas, vai ficar sempre falando RGPS. Já grava, já se familiariza com esse termo. Previdência social está regulamentado lá na Constituição Federal, a parte do RGPS, no artigo 201 da Constituição Federal. E ele vai ser melhor regulamentado por uma lei que você também já está familiarizado, de tanto a prof falar para você, que é a lei do plano de benefícios, que é a lei 8213 de 91. Nossa, prof, então o RGPS está regulamentado no artigo 201 da Constituição Federal e na Lei 8213 de 91, que a gente vai estudar ela muito e a gente vai estudar ela toda. Quais são as características do regime geral de previdência social? Ele tem caráter contributivo, filiação obrigatória, deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial
e o financiamento deste regime. Lembra? Se é contributivo, né? A gente contribui para depois a gente poder usufruir de um tipo de benefício, de uma aposentadoria, por exemplo. Então, ele precisa de um sistema de financiamento. Ele precisa de um custeio. Qual é o tipo de custeio do regime geral? Regime de repartição. Então, essas são as características previstas, inclusive, no caput do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos entender melhor cada um deles? Se eu falo que é de caráter contributivo, quer dizer que toda previdência, na verdade, a gente já aprendeu que ela é de caráter contributivo, diferenciando da assistência social, diferenciando dos serviços de saúde que estão abarcados pela Seguridade Social. Previdência social é necessariamente contributivo. E o RGPS? Pô, o RGPS também. Eu preciso contribuir para eu poder participar do RGPS. Eu só vou ter direito aos benefícios do regime geral de previdência social se eu contribuir. Ele tem caráter contributivo. Não contribuiu, meu bem? Ó, você passa bem longe de ter direito dos benefícios previdenciários. Não confunda com benefícios assistenciais, que é outro rolê que a gente vai estudar. E prof, qual é a próxima característica do RGPS? Ele é de filiação obrigatória. Filiação obrigatória. Como assim? Ei. Ele é totalmente compulsório. Ei. Ele também é automático. Trabalhou? Trabalhou. Auferiu renda do seu trabalho? Sim. Filiação obrigatória. Sinto lhe dizer que é compulsório e automático. Então, ainda que você não queira. Ainda que você não saiba. Nossa, eu nem sabia que eu tinha que contribuir. Ei. Filiação obrigatória. Agora vamos entender melhor. Porque eu tenho certeza que alguém vai falar assim, ei, mas o meu tio é taxista e ele nunca contribuiu. Ei. A filiação é obrigatória. Isso é uma relação jurídica obrigatória. Daí você partir para a prática e efetivamente contribuir e usufruir dos benefícios, aí é diferença. Uma diferença que a gente vai estudar, inclusive, entre estar filiado, em ser filiado e estar devidamente inscrito. Segura. Prof, se você é empregado, é seletista, você pode falar, ei, empregador, não desconta INSS não, que esse mês eu vou precisar de um dinheirinho a mais. Pode? Não. Por quê? Se é empregado, você trabalha, afere renda, filiação obrigatória. Necessariamente, o seu empregador vai tirar uma alíquota, uma porcentagem do seu salário para contribuir para o INSS. Filiação obrigatória. Ei, aqui no cursinho, eu não tenho vínculo de emprego, eu presto serviço. Trabalhou, aferiu renda, filiação obrigatória. Antes de chegar até mim o valorzinho, o que é descontado? Porcentagenzinha para o regime geral de previdência social, porque é atividade privada, não sou servidor efetivo aqui no Agora Eu Passo. Ei, filiação obrigatória. A gente não tem opção, é compulsório, é automático. Prof, e o taxista, prof? O Uber, tá famoso o Uber. Ei, trabalhou, auferiu renda, filiação obrigatória. É compulsório e é automático. Agora, ele não veio a contribuir, de fato, mas a filiação é automática, é obrigatória. Ele tem esse vínculo, em teoria, ele pode chegar, inclusive, a qualquer hora e falar, ei, eu estou trabalhando de Uber desde 2017. Como o vínculo é automático, filiação obrigatória, ele pode falar, ei, eu quero contribuir, ó, eu estou aqui, estava trabalhando, estava oferindo renda, eu só não sabia. Eu só não queria até então. Mas olha, descobriu como é importante, o quanto é necessário e que é obrigatório, filiação obrigatória, eu quero contribuir lá de trás. Vai poder? Vai. Por quê? Filiação obrigatória. O vínculo existe desde o momento em que ele começou a trabalhar e oferir renda. É um vínculo automático e é compulsório. Então, ele vai falar, ei, eu estava trabalhando lá, ó. Vai poder contribuir?
Vai, vai. Ei, filiação obrigatória, caráter contributivo, equilíbrio financeiro and atuarial. Equilíbrio financeiro corresponde ao presente. Atualmente, a conta fecha. Tudo que o regime geral de previdência social recebe de custeio, recebe das contribuições, recebe de dinheiro, montei lá um bolo de dinheiro. Tudo que eu recebo, quando eu vou pagar os benefícios, a conta fecha, a conta bate, fica positivo ou pelo menos zero, não fica negativo. O que é isso? Manter o equilíbrio financeiro. Eu tenho que ter a preocupação de manter o equilíbrio financeiro. Prof, e o atuarial? O atuarial é uma preocupação futura. Ei, atualmente eu tenho uma quantidade de trabalhadores ativos, pessoas contribuindo. Como é que está a faixa etária da nossa população? Como é que está a quantidade de óbitos? Como é que está a expectativa de vida? Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu vou ter a mesma quantidade de trabalhadores ativos contribuindo, financiando o regime geral de previdência social? Isso é um estudo futuro. Eu quero saber se daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos, o regime de previdência social, o regime geral, ainda se mantém. Todas essas preocupações é uma característica do RGPS que a Constituição fala, ei, mantenha o equilíbrio financeiro, tudo que você recebe tem que bater com o que você paga, e mantenha o equilíbrio atuarial. Saiba que os benefícios que você está se comprometendo a pagar, aposentadorias, vai ficar ali até o cara virar óbito, vai ficar um tempão, anos. Saiba que tudo que você está se comprometendo a pagar, daqui a 5, 10, 15 anos, você ainda vai conseguir manter. Como que eu faço isso? Um estudo, expectativa de vida, faixa etária, envelhecimento da população. Isso é manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Prof, e como que é o regime financeiro do RGPS? Como que ele é financiado? É pelo regime que a gente chama de repartição simples. E este regime de repartição simples, ele se fundamenta, ele se baseia num princípio que a gente chama de princípio da solidariedade. Eu vou explicar para você. Repartição. Como funciona hoje? Eu, prof, estou trabalhando. Qual é o ano? Estamos em 2021. Eu estou presa em 2020 porque a gente praticamente não teve 2020 por conta da pandemia. Mas é 2021, pasme. Ei, a prof está trabalhando e está contribuindo. O cara do estúdio está trabalhando e está contribuindo. Você está estudando para concurso, mas você está trabalhando e você está contribuindo. Tudo isso está indo para o financiamento do RGPS. Tudo isso vai para um fundo. Então, aqui, ó, todo esse dinheirinho foi para este fundo ainda em 2021. Este fundo, o RGPS, ele tem que pagar os benefícios, né? Ei, seu pai está aposentado, ele recebe dinheirinho do RGPS. Meu pai está aposentado, ele recebe dinheirinho do RGPS. O pai do moço do monitor está aposentado, moço do estúdio, ele recebe dinheirinho do RGPS. E ele recebe quando? Ei, 2021 também. O que é isso? Mesmo exercício. Mesmo exercício, mesmo exercício. Então, no mesmo exercício, olha o nomezinho que eu vou dar. Os trabalhadores ativos mantêm o pagamento dos trabalhadores inativos. Uau!
Que isso, prof? Financiamento, tipo de financiamento pelo regime de repartição. Trabalhadores ativos mantêm os benefícios dos trabalhadores inativos no mesmo exercício. Caramba, quer dizer que aquilo que eu estou contribuindo não está ficando numa poupança para quando eu mesmo me aposentar, eu receber daquele valor lá que está investindo e gerando e rendendo? Claro que não, querido. Regime de repartição. Trabalhadores ativos mantêm os trabalhadores inativos durante o mesmo exercício. Ei! E quando esses trabalhadores ativos forem se aposentar, vai chegar a nossa vez. Parece que demora, mas vai chegar a nossa vez. E quando esses trabalhadores ativos estiverem inativos, aí a gente vai ter outros trabalhadores ativos. Nossos filhos, por exemplo, nossos sobrinhos, eles vão contribuir para o fundo, para o RGPS, e é eles que estão, em teoria, pagando as nossas aposentadorias. É por isso que eu tenho sempre que me preocupar com o equilíbrio, além do financeiro, com o equilíbrio atuarial. No futuro, eu terei tantos trabalhadores ativos suficientes para manter os trabalhadores inativos de daqui a 5 anos, de daqui a 10 anos? O envelhecimento da população permite? A taxa de natalidade permite? A expectativa de vida permite? A conta bate? A conta fecha? Lembrei de um sertanejo agora. Dito isto, regime de repartição, então ele é baseado no princípio da solidariedade por conta disso. É intergeracional. Que nome bonito, né? Porque uma geração mantém a outra geração. E a próxima geração vai manter esta geração. Intergeracional. Princípio da solidariedade. Regime de repartição. Tudo bem? Essas 4 características são as características do regime geral de previdência social. Além do regime geral de previdência social, que é de qualquer, nós conversamos, né? Qual é o meu público aqui? Qualquer trabalhador. Querida, oferiu renda. Você não é efetivo? Você é privado? Ei. Regime geral de previdência social para você. Todo mundo aqui. Mas eu tenho os excluídos do regime geral de previdência social. Público, básico, regime público, regime básico, então ele ainda é obrigatório. Agora, eu não presto mais serviços para ser vinculada ao regime geral de previdência social. Agora, eu sou servidora efetiva. Eu e você somos servidores efetivos. Na qualidade de servidores efetivos, a gente se vincula ao que a gente vai chamar agora de regime próprio de previdência social. E ao que você vai ficar bem familiarizado agora, como chamado de RPPS. RPPS, voltado para servidores efetivos. Servidores efetivos, regime próprio de previdência social. Prof, ele é regime público e básico também, né? Então, ele é de caráter contributivo, óbvio, porque é previdenciário, é previdência social, ele é contributivo. Na Constituição não diz. Qual parte da Constituição, prof? A senhora tem que falar pra gente. Cadê o fundamento? Artigo 200, regime próprio. Perdoa, prof. Artigo 40. Artigo 40 da Constituição Federal, que fala dos servidores públicos. Aí vem o artigo 40 e fala do quê? Do regime de previdência dos servidores públicos. Já que ele é público e básico também, ele também vai ser o quê, prof? Ele também vai ser obrigatório. Ele também vai ser compulsório
E ele também vai ser automático. Eu tenho como olhar no meu contra-cheque e falei, esse mês, só esse mês, não desconta a minha alíquota não, porque eu vou precisar desse dinheiro aí. Tem como? Tem como falar, ei, não quero mais não quero não, eu vou morrer cedo, eu não quero me aposentar não, esquece isso. Tem como? Não tem como. Ele também é obrigatório, compulsório e automático, porque essa é uma característica dos regimes públicos e básicos, como o RPPS também é. Caráter contributivo e caráter solidário. Além de ser contributivo, ele é solidário. E esta palavrinha aqui é muito importante porque ele vai distinguir o RGPS do RPPS. Além do público, esta característica também os distingue. O que isso quer dizer, prof? Quem vai manter o RGPS aqui, ó, a gente tem os trabalhadores. Ei, e quando eu me aposentar pelo RGPS, prof, fui empregada a vida inteira, seletista, me aposentei, vou continuar contribuindo. Da minha aposentadoria, eu tenho que ainda tirar uma porcentagem e continuar contribuindo com o fundo, com o RGPS, com financiamento e com custeio? Ei, não. Agora, querido, servidores efetivos do regime próprio de previdência social, característica solidário. O que isso quer dizer? Que além dos trabalhadores ativos, também os inativos, ou seja, aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social, caráter contributivo e solidário, eles continuam contribuindo. Aposentou? Ainda vai continuar sendo descontada aquela alíquota lá. Caramba, professora, é essa a diferença? É essa a diferença. Só que desde esta nova alteração na nossa Constituição, a Emenda Constitucional 103 de 2019, aí a gente tem uma diferenciazinha que deixa um pouquinho mais justo. Vai falar, ei, vai continuar contribuindo, mesmo estando aposentado, para cumprir a característica de solidário? Sim, mas só aquilo que ultrapassar o teto, o famoso teto. Atualmente, ele é 6.100. Se a prof não está enganada, 6.100, o teto. Então, eu tenho ali um aposentado que ele recebe um pouco mais, ele recebe 7. Para ficar um pouquinho justo, então até 6.100, você não precisa contribuir. Você já está aposentado, contribui a vida inteira, está usufruindo do seu benefício, beleza. Ei, mas passou do teto? Ei, querido, o regime próprio de previdência social, ele é caráter contributivo e solidário. Você também tem que continuar contribuindo, mesmo já estando inativo. Entendesse? Também preciso me preocupar em manter o equilíbrio financeiro e atuarial, que você já aprendeu. E o financiamento do regime próprio de previdência social, ele também é pelo regime de repartição simples, baseado no princípio da solidariedade. Querido aluno, princípio da solidariedade é no financiamento. Diz respeito aqui, uma geração está contribuindo para manter os benefícios de outra geração. Princípio da solidariedade. É diferente do caráter solidário da contribuição. Princípio da solidariedade é entre as gerações. Diferente do caráter contributivo e solidário, que é os servidores inativos ainda manterem as contribuições, ainda manterem o financiamento do regime próprio, tá? Só para você não confundir uma coisa com a outra. Estão colocados em situações diferentes. Estávamos conversando sobre o regime próprio de previdência social. Ele é solidário, porque quem mantém ele, além dos trabalhadores ativos, que aqui no nosso caso são servidores efetivos, também os aposentados e pensionistas, junto com os respectivos entes. Se for a União, se for os estados, um estado,
município, Distrito Federal. Ei, solidário, todo mundo ajuda. Eu tive uma alteração na redação com o advento da Emenda Constitucional 103 e ela só trocou a palavrinha inativos por aposentados e pensionistas. Essa galera que está recebendo algum benefício. Porque o conceito de inativos, ele é um pouquinho mais amplo. Então, você vai colocar na sua prova, só para você lembrar disso, tá? Redação anterior falava inativos, por costume a gente também acaba usando. Mas aparecendo na sua prova, financiado pelos entes públicos, financiado pelos servidores ativos e financiado por aposentados e pensionistas. Profi. Então, se eu estou ativo, eu estou contribuindo. Se eu estou aposentado, se eu sou aposentado ou pensionista, ou seja, incide contribuição previdenciária sobre os benefícios do RPPS. De novo, anota aí, ó. Vinculado isso daqui, ei. Incide contribuição previdenciária sobre os benefícios do RPPS. Eu tenho contribuição em relação aos benefícios do RPPS. Incide. Por quê? Caráter contributivo and solidários. Mas só o que for superior ao teto. Só o que ultrapassar do teto. Por que eu tô falando isso para você? De novo. Ei, em relação ao RGPS, vai incidir contribuição previdenciária em cima dos benefícios do RGPS? Oh, não. Vai incidir contribuição previdenciária sobre os benefícios do RGPS? Resposta: não incide. Eu, trabalhador ativo, eu contribuo. Eu aposentei, não incide contribuição previdenciária sobre a minha aposentadoria ou sobre o meu benefício. Salvou. Nossa, prof, já tem exceção? Já, e eu vou aprofundar, você já deixa no seu resumo e vai se familiarizando com essa regrinha. Ei, tem exceção. Salvo salário maternidade. Salário maternidade. Por quê? Porque a natureza do salário maternidade, ele não é uma incapacidade, um auxílio-doença, ele não é por idade, me aposentei, não. Ele, na verdade, está substituindo o seu salário. Você ainda está com seu vínculo ativo lá, você ainda é um empregado, você só se afastou para quê? Para cuidar do bebezinho. Salário maternidade. Então, apenas em relação ao salário maternidade, eu ainda tenho contribuição previdenciária. E os outros benefícios do RGPS? Eu não tenho contribuição previdenciária. Porque quem vai ter essa característica de solidário é o regime próprio. Vai incidir contribuição previdenciária sobre os benefícios do regime próprio, os que forem superior ao teto, tá? Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Tem que ser superior ao teto. Se for do RGPS, não incide contribuição previdenciária, mas eu tenho uma linda exceção pela natureza do benefício. Ok, eu estou entendendo. Eu finalmente estou entendendo. Mas, professora, regime próprio de previdência social, ele é criado por lei do ente que está criando. Então, a União vai criar para os seus servidores efetivos federais, eu e você. Os estados vai criar para os seus servidores efetivos estaduais. E os municípios vai criar para os seus servidores efetivos municipais. Mas e o ente que ainda não criou um regime próprio de previdência social? Pode acontecer
Tem algum município que não criou ainda um regime próprio? Pode acontecer? É óbvio que isso pode acontecer. Ei, para os municípios ou estados, para os entes, é porque atualmente todos os estados já possuem. Para o ente federativo sem RGPS, que não criou a lei que regulamenta o regime próprio dos seus servidores efetivos, para os entes sem RPPS, eles serão vinculados aonde? Vinculados ao RGPS. Eles continuam vinculados pelo regime geral de previdência social. Eles não podem não ficar abarcados por regime nenhum, tá? Então, se eu tenho um determinado município que não se preocupou em criar a lei para regulamentar um regime próprio para os seus servidores efetivos, ou não é nem que não se preocupou, ele não tem pessoal suficiente. Ele não tem pessoal suficiente para financiar e manter um regime de previdência. Não dá. Tem município pequenininho que é assim. Pronto. Então, esses servidores, por mais que eles sejam efetivos, eles vão ser vinculados ainda ao regime geral de previdência social, porque eles não possuem um regime próprio. Professora, a senhora disse que regime próprio é para servidores efetivos. Servidores efetivos, que fizeram concurso público, vão passar por estágio probatório, vão ganhar estabilidade. E os servidores comissionados? Aqueles que são de livre nomeação e livre exoneração. Conceito que você conhece, não vou nem colocar no seu resuminho. E comissionado. Entrou sem concurso, livre nomeação, livre exoneração, ele também vai poder sair a qualquer tempo. Ei, prof, e esses servidores? Servidores comissionados. Resposta A. Se eles forem comissionados exclusivo de cargo comissionado, eles serão vinculados aonde? Ao regime geral de previdência social. Agora, se você é um servidor efetivo, já vinha contribuindo ao regime próprio do seu estado, e você foi nomeado para um cargo. Você é servidor comissionado agora, mas você é servidor comissionado que tem um cargo efetivo. Então, nesse caso, você não é exclusivo, você é efetivo também. Você vai estar vinculado a qual regime? Se você não for exclusivo, se você for também servidor efetivo, mais o cargo comissionado, você vai se vincular ao regime geral? Não. Você vai se vincular ao regime próprio de previdência social, porque você já estava vinculado, filiado, contribuindo para este regime próprio de previdência social. Pegou a diferença? Peguei, prof. Peguei. Pode avançar. Prof. Eu tenho agentes públicos que não estão vinculados nem à União, nem aos estados, nem aos municípios, nem ao Distrito Federal, nem às autarquias e nem às fundações públicas que eu já aprendi em administrativo, que são servidores efetivos. Prof, eles estão vinculados à entidade da administração indireta, às empresas estatais. Sociedades de economia mista e empresas públicas. E lá, prof, eu estudei em administrativo que eles não são servidores efetivos, que eles são empregados públicos. Ei, você estudou? Empregado público, ele é vinculado ao regime CLT, ao regime seletista. Ele não é estatutário e não é efetivo. Se ele não é estatutário e não é efetivo, ele também não vai ser vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, você tem que lembrar de falar na sua questão, empregados públicos são seletistas. Se eles são seletistas, eles são vinculados ao regime geral de previdência social. Prof, eu entendi. Tem mais? Tem mais. Empregados temporários de regime excepcional. Sabe quando? Educação tem isso, saúde tem isso, pandemia teve isso aos montes.
Eu preciso, é urgente, é emergente, eu preciso de trabalhador aqui. Dá tempo fazer concurso? Não dá tempo fazer concurso. Ei, eu preciso, ó, contratação emergencial. Contratação, já que é emergencial, tá fugindo um pouquinho das regras, ei, então ela vai ser temporária e eles obedecem um regime excepcional. Nem é estatutário, nem é seletista. É um regime excepcional, porque eles são empregados temporários. Prof. E esses empregados temporários de regime excepcional, eles se vinculam ao regime geral de previdência social. A regra é clara. Servidores efetivos se vinculam a regime próprio. Os demais casos, não. Regime geral de previdência social, salvo o cargo comissionado que já tinha um vínculo efetivo. Tudo bem? E igual pode ter um estado que não, todos os estados já têm, né? Igual pode ter um município que não criou seu regime próprio ainda, pode ter município ou algum outro ente federativo que foi lá, se empolgou demais e criou quantos? 2. Criou 3. Um para bancários, um para comerciantes, um para a área da saúde. Pode? A Constituição vedou a criação de mais de um regime próprio por ente federativo. Mas aconteceu de ter mais de um. Aí eu tenho também a regulamentação pela própria Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 22, que ele vai falando o que vai acontecer com esses entes que têm 2 regimes próprios. Eu vou aos poucos convertendo um em outro. Eu vou aos poucos eliminando, porque eu só posso ter um regime próprio por ente federativo. Um regime próprio para os servidores efetivos daquele ente federativo. Qual é a regra que eu vou falar para a minha prova, então? É vedado a existência de mais de um RPPS no mesmo ente federativo. Regime próprio, eu só posso um. Regime próprio, eu só posso um. Prof. Eu quero mais espaço, que eu vou te contar algumas regrinhas extras. Vamos pensar junto? Eu tô com vontade de pensar e a gente vai pensar junto. Apaga. Prof. Fala aí. O que você está pensando? A prof é servidora efetiva. Graças a Deus. Né? Então, eu estou obrigatoriamente vinculada a um regime próprio de previdência social. A prof também é o quê? Prof. Opa! Então, eu estou obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social. É filiação obrigatória, querida. Eu posso falar, olha, eu já contribuo ali, ó, não cobrem não. Trabalhou? Feriu renda. Filiação obrigatória. Automático, compulsório. Trabalhou. Contra-cheque, bonitinho. Feriu renda? Beleza. Eu posso contribuir, ser segurado obrigatório do RPPS e ser segurado obrigatório do RGPS? Eu posso? Resposta A? Pode. Eu posso receber benefício dos 2, prof? Pode. Claro que a gente tem uma tendência no nosso sistema previdenciário de ir restringindo essas opções. Já que é um sistema público e básico, ele quer ali garantir o mínimo necessário para você manter a sua posteridade. Quer uma renda complementar? Vai para o regime privado facultativo e complementar. Então, aqui eu tenho algumas limitações, mas eu posso, por enquanto a gente vai aprender que pode. Pode. Prof. O RGPS, ele é o único que permite, além dos segurados obrigatórios, auferiu renda,
filiação obrigatória, ele é o único que permite uma filiação facultativa, que é, eu não trabalho. Trabalhou? Não. Oferiu renda? Não. Mas eu posso me filiar ao RGPS? Resposta, cara, pode. Tem a previsão dos facultativos. Agora, para você ser facultativo, você não pode oferir renda de nenhum lugar. Você não pode estar vinculado a nenhum outro regime de previdência. Então, prof, eu posso não ter RGPS, não ter RPPS, não sou servidor. E eu posso aqui, ó, entrar no RGPS como facultativo? Pode? Resposta, pode. Oxi. É o único que permite, tá? Uma adesão facultativa. Como assim? Ei, você acha que o regime próprio de previdência social é exclusivo para servidores efetivos vai permitir uma vinculação facultativa? E você quer entrar aqui, ó, no regime próprio de servidores federais? Pode? Não pode. O único que admite aqui é o RGPS. Prof, e se eu sou do RPPS, servidor público, contribuo. Mas eu quero uma segunda aposentadoria. Então, eu vou precisar me filiar a um segundo regime de previdência, porque desse aqui eu já tenho. Já tenho meu contra-cheque, minhas contribuições aqui eu já tenho. Eu quero outro, prof, eu quero outro. Eu posso ser RPPS e me vincular... Aqui saiu da ordem, né? Tá lindo minha tabela, tá lindo. E me vincular aqui no RGPS como facultativo? Eu não sou igual a prof, que é servidor e que trabalha. Eu não sou. Eu só sou servidor, mas eu quero um segundo regime de previdência, porque eu quero uma segunda aposentadoria. Eu só sou servidor, eu não trabalho em iniciativa privada, eu quero me vincular como facultativo, porque eu quero um segundo regime de previdência. Oxe, pode? Opa. Aqui, ó, não pode. Para você ser facultativo, não pode estar vinculado a nenhum outro regime de previdência. RPPS e facultativo no RGPS, não pode. RPPS como obrigatório e obrigatório do RGPS, aí pode. Prof, eu posso mudar? Como assim mudar? Prof, tá ficando sem espaço. Assim eu fico triste. Vou apagar aqui. E eu quero que você entenda uma última situação comigo. Ei, você é CLT. Então, você está automaticamente vinculado ao regime geral de previdência social. Acontece que você passou no seu concurso, querido. Parabéns! Então, agora você é servidor efetivo, vinculado ao regime próprio de previdência social. Que maravilha! E você vai parar de contribuir aqui e você vai começar a contribuir para o regime próprio. Ei, prof, e esses 10 anos que eu estava contribuindo lá para o INSS, para o regime geral de previdência social? Ei, prof, e esse tempo aí? E aí? Pergunta. Eu posso ter essa, vamos chamar de transferência? Eu posso ter essa transferência de tempo e de valores, de contribuições? Eu posso mandar para lá? Pode, claro que pode. Isso a gente vai chamar, anota aí, agora é o que tem lá na sua questão. Você chama isso de compensação previdenciária. Um regime de previdência manda tudo, manda dinheiro e manda a informação dos tempos para outro regime de previdência. Qual é o nome disso? Compensação previdenciária. E eles vão também se compensar como financeiramente, por meio da certidão de tempo de contribuição, que é um dos serviços que a gente vai aprender quando estiver estudando aí mais à frente. Nossa, professora, quanta informação, não é mesmo? Muita informação. E é por isso que a gente vai agora resolver algumas questões para você ver que do jeitinho que a gente conversou, vai cair na sua questão e você, obviamente, vai conseguir acertar. Vamos lá?
Servidor público estadual, opa, que ocupa um cargo efetivo, nossa palavrinha mágica tá aqui, ó, servidor efetivo, no Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, além do cargo de professor em uma escola particular. Olha só, gente, parece a prof. Mesmo sendo obrigada a contribuir tanto para o RPPS, referente ao cargo efetivo do Estado, quanto para o RGPS da escola particular, ele só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Esta informação está errada. Ele pode se filiar aos dois? Pode. Vai usufruir de benefícios dos dois? Vai. 2. A respeito do regime geral de previdência social, do regime próprio de previdência social e do regime de previdência complementar, que a gente já vai estudar sobre ele, julgue o item. Um servidor público que ocupa um cargo comissionado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele será regido pelo RGPS caso não possua vínculo efetivo com um órgão. Opa! Ele é cargo comissionado? Ele é exclusivamente cargo comissionado? Então, ele vai ter vínculo com quem? Com o regime geral de previdência social. Ele será regido pelo RGPS caso não possua vínculo efetivo com o órgão. Resposta? Certo. Next question. Now, o que eu quero aqui? Marca texto. Julgue, é vedado à União instituir mais de um regime previdenciário próprio aos seus servidores. No entanto, esta vedação não se aplica aos entes estaduais e municipais, questão completamente errada, se aplica a todos os entes federativos. Posso ter mais de um regime próprio? Resposta A? Não. No mesmo ente federativo, não. Sem exceções aqui. Julgue. Tanto o regime de previdência público quanto o regime de previdência privado tem caráter obrigatório, sendo ilegal manter o trabalhador sem proteção previdenciária. Opa! Ei, o que é obrigatório? É o regime público, é o regime básico. E o regime privado, que ele é complementar, ele é obrigatório? Claro que não. Regime privado, regime complementar, ele não é obrigatório. Obrigatórios são só os públicos. Quais são os públicos? Regime geral, regime próprio. Julgue. O regime geral de previdência social constitui um gênero do regime previdenciário, o qual se inclui o sistema de previdência que se estende a todos os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Regime dos trabalhadores de iniciativa privada e regime dos trabalhadores do serviço público se incluem no regime geral? Regime geral é gênero e esses dois são espécies? Claro que não. Trabalhadores de iniciativa privada, regime geral. Serviço público, regime próprio. Cada um tem o seu, não vamos confundir. E os dois são espécies dos regimes, do regime público, de regime básico. Agora sim, prof, agora ficou completinho. Situation Hypothetication. Cláudio trabalhou como empregada em uma empresa privada, palavrinha mágica, durante 17 anos, quando então foi aprovado para um concurso público federal. E até hoje ele é feliz. Assertiva. Nessa situação, o Cláudio poderá computar o tempo de serviço na iniciativa privada para efeitos de aposentadoria no serviço público, ou seja, no novo regime próprio de previdência social ao qual ele está vinculado, dado o seu cargo efetivo federal, e ele vai poder computar um tempo da iniciativa privada no tempo do serviço público? Sim. A gente acabou de ver isso. Vai existir uma compensação previdenciária entre os regimes.
Hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. O RGPS vai falar: ei, regime próprio, toma o dinheiro aqui que ele contribuiu para a gente, mas conta aí também o tempo que ele esteve trabalhando aqui com a gente. É assim que funciona? Isso é possível? Resposta: certo, isso é possível. A contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social não incide sobre a aposentadoria concedida pelo RGPS. Ó Deus! Ó Deus! Incide contribuição previdenciária sobre os benefícios do regime geral? A gente viu o quê? Não. Mas do regime próprio a gente viu o quê? Sim. Por quê? Característica. Caráter contributivo solidário. Solidário. Todavia, o aposentado pelo RGPS que voltar a exercer uma atividade abrangida por esse regime, ele será um segurado obrigatório em relação a essa nova atividade. Perfeito, certinho. Ficando sujeito a contribuições para fins de custeio da Seguridade Social. Question totalmente certa. Ei, olha nos meus olhos. Look my eyes. A contribuição previdenciária aqui não incide sobre a aposentadoria dele, sobre o benefício do regime geral. A questão diz que essa contribuição previdenciária é da nova atividade que ele está exercendo e que ele é segurado obrigatório agora de novo. Não é da aposentadoria, é do vínculo de trabalho. Lembra que a gente falava? Ei, trabalhou? Trabalhou. Oferir renda? Oferir renda. Segurado obrigatório. Filiação obrigatória. Entendeu? Não confunde. Volta. Next question. Um servidor público vinculado ao regime de previdência da União, ou seja, um regime próprio, que for cedido para um órgão público estadual e nomeado como secretário de Fazenda do respectivo ente federativo, ele será considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social em relação à remuneração que auferir no órgão cessionário. Eu sou da União, regime próprio, porque eu sou servidor efetivo. E o que aconteceu? Eu assumi um cargo comissionado. Eu fui nomeado para um novo cargo. Ei, eu vou ser filiada ao regime geral ou ao regime próprio? Lembra que a gente viu? Se você foi exclusivo do cargo comissionado, regime geral. Mas se você já tinha um vínculo efetivo, se você já tinha um vínculo com o regime próprio, você se mantém no regime próprio. O que deixa a nossa questão errada. Será considerado segurado obrigatório do RGPS em relação à remuneração que auferir no órgão cessionário? Ei, não. Ele vai manter o vínculo com o regime próprio porque ele já tinha este vínculo. O servidor público federal estudante de nível superior de faculdade privada é legalmente impedido de filiar-se ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Ei, se eu sou só estudante, trabalhou? Não, eu só estudo. Auferir renda? Não, eu só estudo, inclusive eu estou quebrado. Eu posso ser segurado facultativo do regime geral? Posso. Querido, mas você é servidor público federal, vinculado a um regime próprio de previdência social. Está estudando? Tô. Está trabalhando como servidor efetivo. Está oferendo renda como servidor efetivo, estou vinculado ao regime próprio. Posso me vincular facultativamente ao regime geral, estando vinculado a outro regime de previdência? Resposta: não. Aqui diz que ele é legalmente impedido, então a questão está certa. Última questão, querido. João e Pedro trabalham na Prefeitura Municipal de Boa Vista. João, ele é assessor do secretário de administração e ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. João, se ele não é servidor efetivo, se ele é só comissionado, ele é vinculado a qual regime? Essa altura você já sabe tudo. Regime geral. Pedro é administrador, ocupante de cargo efetivo da Secretaria de Saúde. Ei, se Pedro é cargo efetivo, ele é vinculado a qual regime? Ó, Deus, você já sabe tudo.
Nessa situação, independentemente de um município ter ou não um regime próprio de previdência social, João e Pedro serão vinculados ao regime geral de previdência social. Opa! Até a prof se empolgou. Se ele é servidor efetivo, regime próprio, mas ele falou, ei, independente de ter ou não instituído esse regime próprio. Aí não. Se o ente federativo não tem regime próprio, os seus servidores efetivos serão vinculados ao regime geral de previdência social. João e Pedro serão vinculados ao RGPS? Sim. Mas é independentemente de um município ter ou não regime próprio? Isso daqui deixou a questão errada. Porque se tivesse regime próprio, ele seria do regime próprio, o Pedro. Como não tem, só por isso ele é do regime geral. And, look my eyes. Deus. Sabemos tudo do regime geral, sabemos tudo do regime próprio e no próximo bloco a gente vai estudar sobre o regime complementar de previdência. Estamos estudando os tipos de regime de previdência. Nós vimos sobre o RGPS, nós vimos sobre o RPPS e que esses aqui eles são públicos, eles são básicos. Básicos porque eu tenho o regime complementar. E regime complementar, o próprio nome já diz. Sabe qual é a ideia dele? Já que o regime geral me tem um teto de 6.100, e eu ganho 15, prof. Eu ganho 15. Quando eu me aposentar, eu não quero me aposentar com 6.100. Eu ganho 15. Então, eu venho aqui e venho, complementar. Aí, eu vou atrás de algum outro plano previdenciário, algum outro plano de benefícios, e aí eu dou um jeito. Então, vou tirar 6 daqui, vou tirar 6 daqui ou mais, mas aí eu sei que lá na minha aposentadoria, eu sei que caso aconteça alguma coisa, não, agora eu tô abarcada aqui, por 12. 12 já é mais perto de 15, minha qualidade de vida, os gastos meus, da minha família já tá perto de 15 agora, tudo bem. Então tá tranquilo. Isso é o regime de previdência complementar. Essa é a ideia do regime de previdência complementar. O poder público, ele está garantindo ali o básico para a população. Ei, querido, você já ganha mais? Você consegue ter consciência financeira e gerenciar para ganhar mais? Você consegue pensar na sua posteridade sozinho já? O mínimo até o teto do regime geral, eu lhe garanto. Você quer mais? Você vai cuidar, investir e procurar para ter mais. O mínimo, que é para eu não ter riscos e problemas sociais, é obrigatório. Você quer mais? Aí é facultativo. Se você quiser, você contribui mais para ter mais. Se você não quiser, também bem. Tá feliz com o teto? Esse aqui é o que eu garanto. É com esse aqui que eu me preocupo para cumprir o objetivo da Previdência Social. E eu tenho tipos de financiamento desses regimes de previdência. Tem um que você já aprendeu, que é o regime de repartição, fundamentado no princípio da solidariedade, fundamentado na relação intergeracional, entre gerações. E o outro que a gente vai aprender é o de capitalização. EI. A gente vai se dedicar agora a estudar o regime complementar e a estudar o sistema de financiamento de capitalização. Primeira coisa que você tem que ter na sua vida, no seu caderno, é um comparativo das características do regime público para as características do regime complementar. Caráter contributivo, ok, mas de filiação obrigatória. O regime complementar, ele tem um caráter
complementar. A ideia, conversei com vocês, complementar o teto e além do que um regime básico, um regime público me oferece, mas olha isso daqui, ele é facultativo. E esse aqui, prof, ele é obrigatório. Eu quero que você não confunda e responda a sua prova com glória, com toda a glória do mundo. Regime de financiamento do regime público, do regime geral e regime próprio, repartição, fundamentado no princípio da solidariedade. É aquele intergeracional. Vamos lembrar? Ei. Trabalhadores ativos, eles financiam o regime e o regime paga os benefícios dos inativos. Acontece que está todo mundo no mesmo exercício. Intergeracional. Uma geração pagando pela outra. Eu contribuo, mas é para mim? Não, é para o outro. E outros vão contribuir quando chegar a minha vez. Confia. Ei. E o regime de previdência complementar? Esse que a gente vai estudar agora. A ideia dele ser complementar, você já tem. O poder público, ele vai arcar com aquele lá básico necessário para ter certeza que você não vai ser um problema social, que é alguém que é idoso ou doente, não consegue trabalhar para oferir renda, não consegue se sustentar. Então, a administração pública está preocupada com a sociedade, com os cidadãos, e ela te obriga a participar de um regime público de previdência social. Agora, meu querido, eu estou garantindo o básico aqui. Então, eu tenho a possibilidade, eu te forneço a possibilidade de você também, se você quiser, aderir a um regime complementar de previdência. Acontece que, vamos lá, característica complementar, ok. Não se aveste, prof, não se aveste. Organizado de maneira autônoma, segunda característica. O que é isso? Que ele é totalmente separado, ele é totalmente dissociado. Nem o financiamento, o custeio, o plano de benefício. Ele é de maneira autônoma, então é diferente do regime geral de previdência social. Ele é diferente do regime próprio de previdência social, ele é organizado de uma maneira autônoma. É uma outra entidade, é uma outra natureza jurídica, totalmente dissociado, diferente do regime geral e regime próprio que a gente já estudou. Principal diferença? Regime complementar, ele é facultativo e ele se dá por meio de adesão. Querido, você adere se você quiser. Assim que eu entrei no serviço público, fala, oi, o seu regime próprio de previdência, pela data que a prof entrou, seu regime próprio de previdência, ele já está limitado ao mesmo teto ofertado para o regime geral. Eu tive uma mudança, vou já te explicar dessa mudança. Mas o fato é que quando eu entrei no serviço público federal, falaram, o seu regime de previdência já está limitado ao teto, o mesmo teto do regime geral. Mas você vai ganhar mais. Quer contribuir com mais para quando você se aposentar, ser ali, equiparado ao que você estava acostumado a ganhar durante a sua vida funcional, durante a sua vida de trabalhador ativo? Quer? Vem e faça uma adesão para o regime complementar. É o FUNPRESP do Executivo, que existe e você vai conhecer. Mas você contribui se você quiser. Ele é facultativo, ele é por adesão. É necessário características trazidos desde a Constituição Federal. CF, artigo 202, vai falar do regime complementar. E se for dos servidores públicos, artigo 40, parágrafos 14 a 16. Regime complementar, mas voltados para servidores públicos. E característica do regime complementar. Necessidade de constituição de
constituição de reservas que garantam o benefício contratado. E, para você usufruir do benefício, tem que ter reserva suficiente para você usufruir desse benefício. Ah, prof, isso é tranquilo, né? Me conta uma novidade. Não, não, você não entendeu, não. Porque aqui no regime público, não importa se eu constituir reserva suficiente ou não. Por quê? Porque eu vou receber o meu benefício e quem vai pagar não é o fundo, não é o que já tenha lá acumulado. Quem vai pagar são aqui, ó, quem está ativo e está contribuindo. Então, existe essa preocupação de constituir reserva para só depois pagar benefício? Não. Qual é a preocupação aqui do regime público? Manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Lembra disso? Equilíbrio financeiro, e atuarial. Eu preciso primeiro constituir reserva para depois dar benefício? Não. Eu preciso saber que existe equilíbrio financeiro, o que existe de custeio paga os benefícios e que a longo prazo, equilíbrio atuarial, isso ainda vai continuar se mantendo. Precisa constituir reserva? Não. Preciso saber que existe equilíbrio financeiro e atuarial. Pegou a diferença? Pegou. Prof, por que aqui, no regime complementar, eu preciso primeiro constituir a reserva para depois eu pagar o benefício? Por quê? Querido. Porque o regime de financiamento, ele é diferente. Ele é o regime de capitalização. Regime de financiamento de repartição simples, fundamentado no princípio da solidariedade, uma geração mantém outra geração, servidores ativos pagam para servidores inativos. Regime complementar. Regime de financiamento é por capitalização. É quem está trabalhando e contribuindo que vai manter os benefícios de quem não está trabalhando e está recebendo? Claro que não. Aqui é diferente. Querido, entre aspas, tá? Poupancinha. É como se fosse uma poupança. Você vai contribuir, você trabalhador ativo, 2021, vai contribuir para o seu fundo, vai contribuir, esse dinheirinho que vai ficar rendendo, você mesmo, quando inativou, em 2030, é quem vai usufruir desse valor. Que diferença! Mas deu para entender a diferença? Agora sim, aquilo que você achava que acontecia, acontece aqui, ó, no regime complementar. O que eu contribuo fica lá, fica rendendo, fica me esperando, e é por isso que eu preciso de constituição de reserva que garanta o benefício contratado. Porque quando eu for usufruir desse benefício, quando eu for ficar inativo, eu vou usufruir, ó, do valor que eu vinha contribuindo e que foi sendo investido por todo esse tempo. Agora, é você que vai investir? Não. É você que escolhe como você vai investir, como você vai fazer? Não. Quem faz isso? É a entidade, é a empresa que cuida da previdência complementar. Daí que é importante você entender comigo que eu tenho dois tipos de entidades que cuidam do regime complementar. Ele pode ser cuidado por uma empresa fechada de previdência complementar, ou você pode ter uma empresa aberta de regime complementar. Isso eu vou conversar com você, eu até tenho citado na Constituição Federal, mas quem regulamenta isso bem bonitinho
Competência de lei complementar para legislar sobre previdência complementar, lei complementar número 108 e número 109 de 2001. Lá está regulamentado. A gente vai se adentrar e se aprofundar nisso? Ei, ainda não. Se o seu edital trouxer, beleza, dá tempo. Mas não costuma trazer. Você precisa conhecer até aqui, ó, até onde está na Constituição Federal. A gente só vai se aprofundar no regime geral. Tá, prof. Regime complementar pode ser por empresa fechada, pode ser por empresa aberta, e é ela que vai fazer a gestão dessas contribuições, que é por meio de capitalização. Inclusive, a tentativa da reforma do bolso era tentar deixar todo o regime por capitalização, para evitar o que a gente tem hoje, que é tá quebrado, né? Nosso sistema previdenciário ele tá bastante deficitário. Mas aí a transição, enfim, tudo seria muito complexo, não era garantia de nada, não alterou, não veio na reforma. Ok, professora, só me explica essa questão de empresa fechada, empresa aberta, que eu não peguei muito bem. E aí a gente evolui. Empresa fechada de previdência complementar, o próprio nome já diz, é porque é fechado mesmo. Ei, só pode participar desta previdência complementar os empregados daquela empresa ou daquela categoria. Por exemplo, eu tenho a FUNPRESP executivo, tem a FUNPRESP judiciário, tem a FUNPRESP legislativo. Só pode participar da FUNPRESP executivo os empregados daquela entidade. Servidores públicos federais do Poder Executivo, daquela entidade. E pode ter outro, porque é por adesão, né? É facultativo. Pode vir qualquer um e falar, oba, quero participar dessa previdência complementar. Epa. Se for empresa fechada, não. E empresa aberta? Empresa aberta, você já vai se lembrar das instituições financeiras. Por quê? É banco, querido. Qualquer um vai lá no Banco do Brasil e fala, quero um regime de previdência complementar. Faz uma adesão. É um sistema financeiro, é um serviço financeiro. Qualquer um vai em algum outro banco, quem oferece seguro de vida, oferece previdência. Quem oferece consignado empréstimo, oferece previdência complementar. É um serviço financeiro, entidade aberta. Qualquer um pode ir lá e aderir. Qualquer um pode ir lá e participar. E fechado? Fechado não. São só para os empregados daquela empresa ou daquela categoria que criou aquela entidade fechada de previdência complementar. Pegou? E a gente só vai até aqui, pelo amor. Pelo amor. Senão você se assusta. Professora, eu entendi absolutamente tudo. Já posso fazer questão? E comemorar? Quase, querido. Quase. Artigo 202 da Constituição Federal, regulamenta o regime complementar de previdência. E lá no parágrafo 3º, é um parágrafo famoso. Então, já pega, copia, cola, escreve, anota, faz o que você quiser. Ele é famoso. O que ele fala? União, Estados, Distrito Federal, municípios podem dar recursos financeiros para garantir essas previdências complementares? Resposta: não. É vedado o aporte de recursos financeiros pelos entes federativos. Óbvio que tem exceção, né? Salvo na qualidade de patrocinador. Então, ele não vai financiar, ele não vai cobrir buraco, ele não vai nada disso. Agora, na qualidade de patrocinador, cada um contribui um pouco, o órgão, a entidade também vai contribuir um pouco. Qualidade de patrocinador, pode? Pode. Desde que não ultrapasse a contribuição
do próprio empregado, do próprio trabalhador. Entidades da administração pública podem? Pode. Só como patrocinador. E outro tipo de recurso para ajudar, para financiar? Não. Só como patrocinador. Tem limite? Tem limite. Até o mesmo valor de contribuição do empregado. Beleza? Do trabalhador, do segurado. Beleza? E mais? Não, mais não pode. E menos? Menos pode. Limite, a mesma contribuição. Aí eu tenho questões que vão falar que é sempre vedado, tá errado, porque na qualidade de patrocinador pode. Que é permitido, tá errado, porque é vedado, salvo na qualidade de patrocinador. Que é vedado, salvo na qualidade de patrocinador, independente do valor. Errado, porque é até o mesmo limite de contribuição do segurado. Que é vedado, salvo na qualidade de patrocinador, até o dobro da contribuição do segurado. Errado, é até o limite da mesma contribuição do segurado. E dito tudo isso, só tem essas possibilidades de questões. E aí você não se assusta, você vai, se abraça com a questão e aí você acerta ela, tá? Esse parágrafo terceiro, ele é danado para cair na nossa prova, agora você já sabe dele com glória. Prof, beleza, beleza. E eu tenho regime complementar para servidores públicos? Tenho. E a previsão? Eu já até citei para você. Constituição Federal, artigo 40, parágrafos 14 a 16. Porque é o mesmo artigo 40 que fala de previdência social para servidores públicos, que fala do regime próprio de previdência, que é justamente voltado para servidores efetivos. Então, nesse mesmo artigo, ele aproveita e fala de quê? Regime complementar, mais específico, voltado para servidores públicos. Agora, meu querido, eu preciso que você entenda junto comigo uma coisa. Essa empresa fechada, aqui necessariamente tem que ser empresa fechada, porque o meu público é de servidores públicos, de servidores efetivos. E qualquer outra pessoa vai poder aderir esse regime complementar que é voltado só para servidores efetivos? Não. Por isso que é empresa fechada. Então, falei de regime complementar dos servidores públicos, necessariamente vai ser uma empresa fechada, de natureza pública. Entende comigo? Agora você junta aí toda a sua última concentração, porque eu tenho duas situações. Aqui foi instituído regime complementar para servidores públicos. Aqui. Imagine um ano, porque eu posso ter entes que já criaram, eu posso ter entes que não criaram ainda, mas vai criar. Então, vamos imaginar aqui um ano, 2010. Exemplinho. Foi criado um regime complementar para aqueles servidores públicos. Prof, quem que vai obedecer o teto e ter a possibilidade de aderir ou não facultativamente a um regime complementar? Prof, quem que não vai se sujeitar a essa nova regra? Prof, o que vai acontecer? Pelo amor. Ei, se você é filiado do regime próprio antes da instituição do regime complementar, que vem junto, atrelado, à nossa historinha do teto, você ainda vai receber, vai contribuir e usufruir dos benefícios conforme a regra antiga. O que dizia a regra antiga? Aqui, ó, é sem teto. Então, você vai contribuir só até R$ 6.100, que é o teto? Não. Querida, é servidor público? É. Tá ganhando 15 mil? É. Contribui em cima de 15 mil? Sim. Meus benefícios podem chegar a 15 mil? Sim. Aqui eu não tenho teto, então também não tem necessidade da previdência complementar. Agora, instituir previdência complementar, então significa que a contribuição básica vai ser atrelada ao teto. Que teto é esse? É o mesmo do regime geral de previdência social. E já que agora eu tenho teto mesmo para servidores públicos, então eu vou precisar de um regime complementar. Prof, a senhora falou que a senhora entrou depois. Entrou depois? Sim.
você vai se sujeitar às novas regras, as regras que estão vigentes quando você se filiou. Professor, eu entrei um dia antes. Querido, você está abarcado pela regra vigente. Quando você se filiou, você ainda vai ter aqui, ó, o benefício do teto. Prof, entrei um dia depois. Meu amigo entrou um dia antes, ó, eu entrei um dia depois. Não importa. Você está vinculado ao teto. Professora, mas eu ganho mais. Eu ganho os mesmos 15 mil. O que vai acontecer? Sua contribuição para o regime próprio de previdência social obedece o teto, você vai até 6.100, que é o que a gente está usando no nosso exemplo. Mas eu ganho mais, prof, eu quero contribuir com mais, porque quando eu for me aposentar eu quero receber mais. Querido, você pode facultativamente, a gente aprendeu, não aprendeu as características? Facultativamente, você pode aderir ao regime complementar, e aí você vai contribuir com valor maior. E aí, você vai poder usufruir de benefícios num valor maior. É só isso? Quase. Só isso. Vou te dizer mais uma coisa. Quem se filiou antes da criação, antes da publicação da lei, porque é assim que está lá na Constituição Federal. Quem se filiou antes da instituição do regime complementar de determinado ente público, ele pode escolher a regra antiga, quero contribuir em cima dos 15 mil mesmo. Mas ele pode escolher o quê? Não, quero contribuir em cima do teto. Se um dia eu for me preocupar com isso, aí eu também me vinculo e me filio ao regime complementar, mas aí eu não quero não, vou ficar só com o teto mesmo, estou feliz. Ganho 15 mil, mas eu quero contribuir só com o teto. Posso fazer essa escolha? Resposta: posso fazer essa escolha. Deu para entender? Professor, eu acho que deu. Eu acho que deu, mas eu quero ter certeza. E a gente só tem certeza resolvendo questão. Vamos lá? Let it go, let it go, let it go. Question number 1. Opa. Com relação ao regime próprio de previdência, a caneta fugiu. Com relação aos regimes próprios de previdência social, julgue o item que se segue. O segurado é empregado vinculado ao regime geral de previdência social, que recebe um salário superior ao teto máximo de contribuição estabelecido para esse regime. Tem teto? Tem teto. Ele não está obrigado a filiar-se a um regime complementar de previdência privada e nem obrigado a contribuir para este. Resposta: certo. Porque previdência complementar, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Uma das principais diferenças entre a previdência pública e a previdência privada refere-se ao seu regime de financiamento. Enquanto no regime geral organiza-se o sistema de repartição simples, princípio da solidariedade intergeracional, a previdência privada opera no regime de capitalização. Question totalmente certa, questão perfeita. Lembra dessa diferença que isso vai te ajudar nas questões. Considere a seguinte situação hipotética. Uma empresa pública vinculada à administração indireta do município de Boa Vista pretende organizar um fundo de pensão para os seus empregados. Nesta situação, a contribuição patronal normal como patrocinadora poderá ser de até 2 vezes a contribuição do segurado. Deus. O que a gente conversou? Entidade pública pode financiar? Pode financiar? É vedado. Salvo na qualidade de patrocinador. Opa, a questão falou que ele é patrocinador, então pode? Pode. Até o limite da contribuição do segurado. Pode mais? Não. Pode menos? Pode. Mas eu tenho limite. Tem que ser igual com a contribuição do segurado. Aqui ele falou que é até 2 vezes a contribuição do segurado. Tá errado. Supondo que um município tenha instituído um regime de previdência complementar para os seus servidores de
titulares de cargos efetivos. Julgue. O teto previsto para a aposentadoria do regime geral de previdência social aplica-se a todos os servidores que não estavam aposentados na data da instituição do regime de previdência complementar. Ei, vai aplicar a todo mundo que não estava aposentado? E a galera que já vinha contribuindo ali, mais que o teto, de boa, já estava filiado, já estava contribuindo, já estava seguindo regras do jogo. Vai mudar as regras do jogo? Não. Só se ele quiser. Aí pode. Mas o que a gente aprendeu? Só vai estar sujeito a essa nova regra quem se filiar depois da publicação desta nova regra, depois da instituição do regime complementar. Se eu me filiei um dia antes, eu não estou aposentado ainda não. Pelo contrário, eu estou muito longe de me aposentar, mas eu já me filiei na regra antiga. Então, não preciso obedecer à regra nova. O teto previsto para aposentadoria no regime geral aplica-se a todos os servidores que não estavam aposentados na data da instituição do regime de previdência complementar? Claro que não. O regime de previdência complementar, desvinculado do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social, ou seja, autônomo. Ele adota um sistema de capitalização e a sua adesão é facultativa. Isso está certo? Isso está mais que certo, isso está mais que tranquilo. O servidor público que, na atualidade, tomar posse em um cargo efetivo no poder público, ele poderá optar em manter ou não vínculo com a entidade de previdência complementar vinculada ao respectivo ente público. É previdência complementar? É. O vínculo é obrigatório? Não. O vínculo é facultativo. E ele pode optar em manter ou não um vínculo com esse regime de previdência complementar? Claro que sim. Ele vai optar em manter ou não. Eu contribuo a mais se eu quiser. Agora, até o teto vai ser obrigatório, tá? Regime público, regime básico, até o teto é obrigatório. A previdência complementar privada é de caráter facultativo. Possui natureza jurídica contratual sui generis. É segurado e empresa. Segurado e empresa, entre eles. É organizado de maneira autônoma relativamente ao regime geral de previdência social. A questão está perfeita. A questão te cobrou exatamente as características que você acabou de estudar. Última, para você ter certeza, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. As suas autarquias, suas fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas podem fazer aporte de recursos para as entidades de previdência privada de caráter complementar, mesmo que não sejam os seus patrocinadores. Pode? Pode fazer aporte de recursos? É vedado, professor, é vedado, salvo na condição de patrocinador. Mas aqui disse que era patrocinador? Não. Falou que mesmo que não seja patrocinadores, poderia fazer aporte de recursos. Então, essa questão está completamente errada. Só pode se for na qualidade de patrocinador e tem limite, no mesmo limite de contribuição do segurado. Pode mais? Não. Ei. Você domina completamente todas as características de todos os regimes previdenciários que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E você conhece a diferença de características entre eles, o sistema de financiamento deles e a diferença suficiente para acertar as suas questões para não cair em nenhum tipo de pegadinha. Até já.